Nessa aula continuaremos nossa análise de circuito CA, agora com o uso de transformada de fontes. Assim como o circuito CC, em circuito CA é válido que uma fonte de tensão em série com a impedância equivale a uma fonte de corrente em paralelo com essa mesma impedância, onde a lei de Ohm ela é válida. Então, o valor de corrente da minha fonte de corrente vai ser dado pela relação da fonte de tensão com a impedância, tá bom? E o inverso é verdadeiro. O valor de tensão vai ser dado pela relação, seguindo a lei de Ohm, da fonte de corrente com a minha impedância, tá? Vale lembrar que a minha seta sempre aponta para a polaridade positiva da fonte, tá bom? Agora vamos a um exemplo. Bom, nesse exemplo aqui, ele pede que calcule Vx utilizando o método de transformada de fonte. Assim como toda análise em CA, se não tivesse em regime fasorial, valeria a pena transformar para o regime fasorial, tá? Lembrando que fontes com frequências diferentes, primeiro se aplica a transformada de fonte e em seguida, o teorema da superposição e em seguida aí sim pode utilizar a transformada de fonte, tá? Então aqui nós temos uma fonte de tensão em série com esse resistor. Primeira transformação, colocar isso em uma fonte de corrente em paralelo com o resistor Marley, com que objetivo? Para tirar o equivalente com esses dois caras aqui, tá? E aí ficar com circuito de malha única, onde eu posso fazer então um divisor de tensão, tá bom? Então, no meu circuito de transformação, o Z é um Z resistivo, 5 ohms, e a minha corrente, que eu vou chamar de I1, vai ser a tensão 20, defasado de menos 90 graus, dividido por 5. Aqui fica 4, defasado de menos 90 graus, ou menos J4 ampere, tá? E o circuito resultante desse aí torna-se esse aqui. Então, eu tenho a minha fonte de corrente em paralelo com a minha impedância resistiva, tá? E lembrando que se eu quero Vx, é mais fácil transformar numa malha única e fazer divisor de tensão. Então, agora eu preciso tirar o equivalente. O meu elemento resistivo, unicamente resistivo, está em paralelo com a minha impedância aqui. Uma impedância indutiva com uma resistiva em série se soma. Vou chamar isso de um Z equivalente 1, que é dado por 3 mais J4. O meu Z equivalente 1 vai estar em paralelo com o meu resistor de 5 ohms. Então, eu posso dizer que produto pela soma, isso aqui vai dar 15 mais J20 dividido por 8 mais J4. Esse equivalente aqui vai ficar 2,5 mais J de 1,25 ohms, tá? Então, esses dois elementos, essas duas impedâncias, né, vai ser representado por uma impedância única em paralelo com um valor de 2,5 mais 1,25 J. Esse cara aqui resultante, ele vai estar em paralelo com a minha fonte de corrente, e então eu posso aplicar mais uma transformada de fonte, onde eu tenho que uma fonte de corrente em paralelo com a impedância vai virar uma fonte de tensão em série com essa impedância. E para isso, eu preciso descobrir quem vai ser o meu valor Vs1, que vai ser dado por IS menos J4 vezes 2,5 mais J 1,25, tá? E isso vai me dar um valor de Vs1 vou menos isso aqui vai ficar 5
menos J10 volts. Só ratificando aqui, voltando um pouquinho, o polo positivo da fonte estava em cima, então a minha corrente ficou apontando para cima, tá? Bem como aqui a corrente está apontando para cima, o valor da minha tensão, que eu chamei aqui de VS1, vai ter a polaridade positiva para cima, e vai ter em série 2,5 mais J de 1,25, tá? Então, aqui foi a minha impedância que estava em paralelo, né, que eu encontrei equivalente. E agora, então, circuito muito mais simples do que o mostrado originalmente, que tinha até 2 malhas, né, onde eu posso fazer um divisor de tensão, tá certo? Então, eu digo que o meu Vx vai ser dado a impedância que eu quero resistiva 10 dividido pela soma de todas elas, então vai ficar 2,5 mais J de 1,25 mais 4 menos J13 mais 10, que multiplica o valor da tensão de entrada, 5 menos J10, tá? Você fazendo toda essa conta aí e simplificações, você vai encontrar que o valor da tensão solicitada é 5,519 defasado de menos 28 graus volts, tá bom? Então, só repetindo, tudo que é válido em relação a transformadas de fontes em regime CC também é feito em regime CA. A única coisa que vai alterar é o que altera em toda análise de circuito em CA. Primeiro, se o circuito estiver no domínio do tempo, transforma ele em domínio de frequência. Transforma ele para representação em fasor. Aplico os teoremas de análise de circuitos, que aí vai depender do que venha facilitar a sua análise. Tá? Lembrando que se eu tiver presença de mais de uma fonte e essas fontes estiverem em frequências diferentes, vai ser necessário primeiro aplicar o teorema da superposição e aí sim trabalhar com uma única frequência, visto que a minha impedância capacitiva e minha impedância indutiva, ela depende do valor da frequência, tá? E nesses casos eu tenho que necessariamente voltar ao domínio do tempo para fazer a soma. Bom, fiz a análise do circuito, apliquei o teorema de superposição se necessário, tenho a resposta final. Posso eu voltar ao regime do tempo ou posso deixar em regime de frequência, que é este caso aqui, visto que a questão inicialmente já estava transformada. Tá certo? Nos vemos na próxima aula.